Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, então vamos lá para mais uma aula. Pessoal, hoje a gente vai iniciar, na verdade, vai falar de outro tipo de titulometria normalmente. Já tínhamos falado de abrimetria, eh, no caso também volumetria, enfim, hoje a gente vai iniciar um novo, que é a mesma coisa que os anteriores, só muda nas questões do quê? Do titulante e do nosso analito, no caso. Tá? Então, a gente vai falar sobre a complexação, ou também chamado, né, titulometria de complexação, que trabalha com a formação de complexos, né, que isso vai vir através do que? Da formação, no caso, a gente vai ter no Erlenmeyer, né, vamos ter um analito, que ele pode ser um cátion metálico, e esse cátion metálico ele muitas vezes pode ser, no caso, um metal alcalino terroso ou um metal em transição. Já na nossa bureta, né, quem vai titular isso, é a solução que vai titular, a gente vai chamar de ligante, pode ser um composto orgânico, que a gente vai ver vários tipos de compostos orgânicos. Normalmente, um dos mais utilizados, que a gente vê muito na área das análises clínicas, que tem aplicação com a farmácia, principalmente o EDTA, no caso, tá? Que o EDTA, por assim, antes a gente começar a falar, é um ácido fraco, poliprótico, e que a principal característica dele é que ele tem 4 hidrogênios, por isso que é monoprótico, então tem uma protonação de 4 hidrogênios. Beleza? Então, pessoal, antes de iniciar com isso, a gente precisa entender alguns conceitos sobre isso, né? Porque a gente chegando, né, que é tudo igual, mas precisamos entender primeiro o que é um complexo, ou melhor dito, em termos químicos, o que é um íon complexo, tá? Obviamente, ele é um composto, no caso, que vai ser formado pela reação de um ligante químico. Esse ligante químico vai ser a substância que vai titular, no caso, nosso analito. Então, esse vai ser, como a gente falou, DTA, um exemplo, né, que geralmente tem mais aplicação para a gente. Esse vai ser um íon metálico central, que vai coordenar os ligantes ao seu redor, né? Conforme a gente falou, a EDTA tem 4 hidrogênios, é monoprótico, no caso. Poliprótico, desculpa, poliprótico, que tem vários, né? Assim também a gente tem que entender que o que vai formar, basicamente, nessas reações de complexação, espécies pouco dissociáveis ou não pouco solúveis, ou poucamente solúveis. Então, uma coisa interessante aqui, que a gente vai trabalhar bastante, é a questão da solubilidade e o pH, principalmente, tá? Que até, como tínhamos visto nas os outros tipos de titulação, a gente trabalhava, né, com o ponto final, ponto equivalência, enfim, em diferentes tipos de pH. Só que aqui na complexometria, para ela dar certo e poder conseguir achar a concentração do meu analito, eu preciso trabalhar com, no caso, pH acima de 8, de preferência acima entre 10 para cima, que a gente consegue trabalhar melhor com isso. Então são características que a gente vai falando. Outra coisa que a gente fala nas reações de complexação são as concentrações analíticas, tá? E as concentrações de equilíbrio que a gente vai observar, que no caso elas vão oferecer ou falar sobre como é a acidez do meio e o comportamento ácido-base dos ânions ou as espécies neutras que a gente vai utilizar, que são as que vão agir como ligantes químicos, tá? Geralmente a gente falando, né, o EDTA, no caso é um isso, mas se for do analito, né, pode ser um cátion metálico, dependendo do caso. E aí vamos ter os vários, né, que a gente foi trabalhando, né, volumetria, gravimetria, enfim, a gente já viu grande parte deles. Hoje somente vamos ver esses conceitos. Para essa formação de complexos, né, a gente precisa entender, né, que isso é necessário para um íon coordenante, que ele vai ser o número de coordenação, é o principal parâmetro para toda a formação de um complexo, o íon coordenante, no caso, que esse vai ser o metal, né, que a gente falou, o cátion metálico, que pode ser um alcalino terroso ou um metal em transição. Já para o ligante, no caso, que é aquilo que está na bureta, porque o íon coordenante é aquilo que está no analito, tá?
Aqui temos número de sítios disponíveis, né? Ou seja, os prótons, no caso os elétrons que estão sobrando, né? Como a gente falou do EDTA, que ele é poliprótico, tem 4. Mas normalmente vai se trabalhar com 2, com 4, até com 6. No caso, prótons. Temos as espécies ligadoras, os ligantes, devem ter pelo menos um par de elétrons, por isso o mínimo tem que ser 2, tá? Desemparelhados, né, disponíveis para a formação da ligação. Exemplos temos a água, principalmente, né, quando aqui observamos, né, o ligante vai ser a água. No caso, e o íon coordenante, o IC, vamos colocar, aqui vai ser o níquel, tá? Que ele é um metal alcalino térreo, tá? Podemos ter também a amônia, né, os aminocomplexos, tá? E também íons de haleto, né? Podemos colocar o cloro, no cloro, né, que vai ser a substância em conjunto com o ferro, né, dos íons coordenantes. Como estávamos falando, ele precisa o quê? No mínimo um par de elétrons, mas ele normalmente se trabalha com 2, 4 a 6, no caso, doadores de elétrons, né? Que vai falar quanto vai ser o número de coordenação desse complexo. É meio complexo, né, pessoal? Mas vamos lá. Então aqui a gente forma, aqui temos as estruturas como normalmente elas vão se formar. Aqui é de 2, né? Uma formação do complexo com 2. No caso, essas duas espécies formadas, aqui temos com 4, aqui também temos com 4 e aqui temos com 6 no caso, né? Aqui 4, 4, 4 e 6. Não pode ter menos de 2, no caso, como requisito especial, se ele já não seria mais um complexo. Aí essa espécie formada, né, o resultado da coordenação pode ser, também tem uma coisa interessante referente à carga desse composto, ele pode ser neutra, positiva ou negativa. Se a gente colocar alguns exemplos, no caso, com cobre 2. No caso, aí a gente vai observar esse composto, que ele vai se comportar como catiônico, né, já que cobre 2. E temos esse composto, seria o tetraamino de cobre 2, né? O tetra, né, porque 4, e esse composto que é o amino de cobre 2, tá? Na qual ele tem o número, no caso de íons coordenantes, são 4. O outro temos aquele neutro, no caso, que aqui temos a glicina, a estrutura da glicina, que é um aminoácido, que quando se liga e forma um complexo com cobre, tá? De cobre 2, ou seja, ele foi certinho. Aqui é catiônico, anterior que a gente tinha visto, aqui é neutro. E no caso dos aniônicos, podemos ter, por exemplo, esse tetracloreto de cobre 2 também, na qual ele apresenta, né, 2 negativo. No caso, então, ele se torna aniônico. Essas são as espécies formadas, podem ser desses 3 tipos, tá, pessoal? Esses 3 tipos, no caso, que você pode encontrar nos complexos. Tá? Isso é muito importante. Anota ali que isso pode ser uma pergunta de exame. Assim também essa análise qualitativa que a gente vai iniciar tendo, né, no caso, vai ser com essa formação, através primeiro da emissão da coloração. No caso, então vai ter uma mudança de cor na solução quando se forma o íon de complexação, o íon complexo, tá? Imaginemos, né, nisso que tínhamos falado agora há pouco, né, do tetramino de cobre 2, ele vai passar de uma coloração azul a uma azul escura. Se for, no caso, nesse composto hexaciano de ferro, no caso 4, aí a gente vai observar que ele tem uma coloração de verde claro para amarelo. Tá? Então essas mudanças, no caso, nos indicam que são fenômenos, né, que acontecem quando tem a formação do íon complexo. Certo, pessoal? Outra coisa interessante para a gente falar disso aqui, um fenômeno, né, normalmente é o aumento da solubilidade. Tá? Obviamente, quando ela se forma, esse complexo, ele é, no caso, muito solúvel, né?
Aí, isso é aí que vai acontecer. Quando a gente trabalha com uma solução que tem bastante precipitado, ela vai, e quando entra em contato com esse complexo, ele se dissolve rapidamente por causa dessa formação de complexos. Observa que interessante isso, que a gente não vê em outro tipo de titulação, de titulometria que a gente viu anteriormente. Quais são as características, então, galera, para a gente falar um pouquinho no caso, desses complexos? A gente sempre falando para fins analíticos, que é da nossa disciplina. Primeiro, a estabilidade, né? A estabilidade é importante, no caso, para isso, para obter essa estabilidade, ela tem que ter, no caso, estar em concordância com as propriedades ópticas, tá? De precipitação e o processo de extração líquido-líquido, né? Que é uma coisa interessante dessa extração líquido-líquido, assim como outras, né? Outras também têm uma composição constante, tá? Não mudar muitas vezes nas concentrações, ela tem geralmente ser mais padrão para não termos problemas e apresentar propriedades ou subpropriedades tais como a absortividade molar e a solubilidade, né? Outra vez a gente volta a falar dessa solubilidade porque é muito importante. No caso, essa absortividade molar elevada, né? Que vai melhorar essa capacidade de absorção de radiações do tipo UV visível, já seja em análises espectrofotométricas e colorimétricas. Obviamente, essas reações de complexação se utiliza bastante em alguns aparelhos também, né, já automatizados. Assim também a solubilidade, como nós estávamos falando, é importante, né? Só que assim, a gente fala isso do ponto de vista físico-químico, né, no caso. O ligante com um grupo doador único é chamado de mono ou unidentado. Por exemplo, temos amônia, né, no caso. Aí, se tiverem dois grupos, como por exemplo a glicina, né, o aminoácido, ele possui dois grupos disponíveis para coordenação, portanto é um ligante bidentado. E acima disso, né, temos ligantes tridentados, tetra, penta e hexadentados, também são conhecidos, né, no caso. Isso que a gente estava falando, né, no caso hexadentados, podemos observar aqui nas figuras. Então, quando forma esse complexo, a gente tem que entender também que precisamos achar o equilíbrio da complexação. Assim como tínhamos visto nas outras titulometrias, aqui também não muda muito nisso. Então, vamos ter esse equilíbrio da compensação que a gente vai exemplificar nessa equação, no caso. Normalmente, a gente pode observar, temos o ligante, né? Esse ligante, normalmente, a gente pode falar que é o EDTA, e no caso, os hidrogênios, por exemplo, né? Isso vai nos dar aqui um novo complexo, né? O metal, né? Temos o metal mais o ligante, né? Aí isso vai nos formar uma nova que a gente, para encontrar esse equilíbrio, precisamos de constantes, né? E aí isso vai se dever aqui, no caso, a concentração desse complexo partido as concentrações individuais, tanto do metal como do ligante. Tá? E isso vai se repetir, porque sim, em cada processo de complexação, ela vai perdendo um hidrogênio, né? Então ela vai perdendo esse equilíbrio. Então a gente tem que chegar nesse equilíbrio de complexação através das constantes que a gente vai observando, as constantes de informação que oferecem estabilidade a esse composto. E em conjunto, né, conforme for, ele vai aumentando conforme vai aplicando os tipos de ligantes, né? Se for com 2 ligantes, com 3 ligantes, essa concentração ela vai mudando, né? As constantes de equilíbrio para reações de formação dos complexos são chamadas de constantes de formação, que é a primeira, o Kf, não esquece que a gente vai utilizar eles, e constantes de estabilidade, tá? Essas são as constantes de equilíbrio utilizadas para a formação de complexos.
Essas reações também podem ser descritas em função da dissociação dos complexos, constantes de dissociação ou de instabilidade. Aí parte uma regrinha muito legal, muito bacana, né? No caso referente, quanto maior for a constante de formação ou também a constante de estabilidade, mais estável será o complexo. Então, bem mais fácil será formado esse complexo. Obviamente, isso vai depender muito da solubilidade. E para fazer essa solubilidade do precipitado, a gente tem que aumentar drasticamente na presença dos reagentes que formam complexos com o ânion ou o cátion do precipitado. Por exemplo, aqui temos uma base, né, hidróxido de alumínio. Então aí vai formar, obviamente, se a gente faz a dissociação, vamos ter, no caso, o metal, né, o alumínio, com 3 moléculas de hidroxila. Se a gente adicionar o ligante, né, que pode ser o flúor, né, 6 moléculas de flúor, a gente pode iniciar e formar, no caso, um composto, um complexo, né, através desse novo composto, que seria o hexafluoreto de alumínio, né, que já é, no caso, um complexo, e que isso facilita o, o aumento da solubilidade desse precipitado. Porque se você fazer somente a reação sem formar complexo, você vai encontrar substâncias bastante insolúveis e até muitas vezes com formação de precipitado, né? O que normalmente acontece em alguns tipos de medicamentos. Aqui então a formação desses íons complexos, né, no caso, através de outra reação entre o cloreto de prata, né, a gente faz a dissociação, temos a prata aquosa e o cloro, né, com uma constante de formação de 1,8 vezes 10 a menos 10. Se a gente, já que dissociou, utilizamos o metal preferido, né, que é esse metal alcalino terroso, né, a prata, e adicionamos o ligante. O ligante vai ser, no caso, esse grupo amônio, né? No caso, 2 moléculas. E aí formamos nosso complexo. E aí vamos ter achar nossa constante de estabilidade, ou de formação, né? Melhor dito. E com isso vamos obter que 1,7 vezes 10 a 7. Você pode observar isso, que conforme o desenho é fazendo na prática, normalmente quando a gente reage essa prata com amônia, ela vai formando precipitado. Mas quando você vai adicionando, no caso, amônia, mais amônia, esse precipitado vai sumindo. Então está formando um complexo, está tendo uma correta ligação. E com isso, a solubilidade aumenta e os compostos que estão dentro dessa solução, elas se tornam totalmente solúveis e não tem mais formação de precipitado. Beleza, então, pessoal? Então, acho que essa parte aqui vai ter que discorrer um pouco mais nas próximas aulas, tá? Já que daqui parte os exercícios que são bem simples, né? Na verdade, não complicados, são mais simples, tá? Não esqueça que essa aula vai estar postada no meu canal do YouTube, né? Que está no SAF. Assiste, por favor, e até mais.